Boa tarde a todos os investidores, participantes do projeto, todos os interessados nesta área, a todos os espectadores. Boa tarde a todos. Então, pelo que entendo, antecipando as perguntas, vou começar provavelmente diretamente com a conclusão, o término da construção. O chamado ZOS. Sim, aquele que pretendíamos obter até o final do ano, mas não conseguimos por razões objetivas. Por isso, depois do ano novo, tivemos que trabalhar bastante nesta direção 1. Até hoje, as observações que estavam no Mosgosternadzor MGSN foram resolvidas. Portanto, o principal agora que precisamos é, essencialmente, a chamada solução arquitetônica e urbanística, um modelo de alta poligonal, modelo 3D. Fizemos tentativas antes do ano novo, foram algumas tentativas, depois outras. A tarefa é, assim, muito específica e interessante, mas o mais importante é que o volume principal de trabalho foi realizado nesta direção. Agora está a ser realizado o trabalho de verificação dos modelos e fizemos logo o modelo e a verificação. Digamos assim, este procedimento está a decorrer agora e após a verificação poderá ser carregado atualmente. Pode-se dizer que é necessário constatar que estes procedimentos não são rápidos, porque a verificação leva apenas 20 dias. Em alguns casos, 2 semanas úteis, noutros, 20 dias. Portanto, se cometes algum erro, contam-se 20 dias, é-te dado tempo para corrigir, voltas a carregar e novamente 20 dias. É uma época em que já estamos em janeiro, fevereiro, já março. Exigem de nós, Departamento Tecnópolis, que entremos em operação o mais rápido possível. Obtenham autorização para entrar em operação. Sim, nós também estamos interessados, provavelmente mais do que ninguém, que este evento aconteça o mais cedo possível. Mas nem tudo está definitivamente nas nossas mãos e nem tudo depende de nós. Portanto, posso afirmar que todo este trabalho de documentação tem também aspectos positivos, porque realizamos um grande volume de trabalho na verificação da documentação. Foi realizado um trabalho muito grande, descobrimos e identificamos algumas pequenas imprecisões que existiam. Isso permitirá economizar recursos no futuro. Portanto, o tempo não foi desperdiçado. Além disso, as competências dos funcionários aumentaram. Agora temos plena consciência e entendemos em que direção cada porta se abre. Também assinalamos alguns dos nuances deste processo e assinalamos bem. Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho de colocação em funcionamento do equipamento, sua ligação, configuração e ajuste não parou nem por um minuto. Porque também há processos muito interessantes. Ora falta um pequeno amortecedor de borracha, ora não há fixadores para prender o molde. Tudo isso leva tempo, todos esses esforços são necessários, uma coisa, depois outra, depois uma terceira, e nós resolvemos as questões. E o mais importante que gostaria de destacar é que, durante a implementação da parte principal do projeto, conseguimos realizar 3 desenvolvimentos significativos e impactantes, que foram cuidadosamente planejados e executados. Estamos agora a colocar esses desenvolvimentos em produção com o objetivo de maximizar a eficiência e os resultados do projeto. Produção. Isso significa que é necessário adquirir equipamento adicional que não é de uso geral, mas sim equipamento especializado de alta produtividade, adicionalmente, que permite fabricar peças com mínima intervenção humana e com custo mínimo. E quando calculamos o custo de fabricação de peças individuais, bem, de forma significativa, da maioria das peças para estes produtos, na maioria dos casos, eles não excedem o custo na China, de maneira geral. E são determinados principalmente pelo custo, pela diferença no custo dos materiais lá e aqui. Mas se aqui adicionarmos a logística, então, em princípio, é bastante competitivo. E no chat número 1, coloquei um link que o Victor Aristov me deu sobre o nosso concorrente mais próximo, um motor para quadricópteros, veículos aéreos não tripulados, de 40 kW.
Gostaria de chamar a atenção para o fato de que este motor, que é o nosso concorrente mais próximo, é alimentado por uma tensão de 800 volts. No nosso quadricóptero é de 106, mas eles adotaram essa tensão porque a bateria é central e é necessário estender e fornecer essa corrente até o motor. Portanto, se a tensão for reduzida, a massa dos cabos será muito grande. No nosso caso, foi tomada a decisão de usar um design monobloco, onde a bateria, o controlador e o motor estão em um único bloco. O comprimento dos condutores é mínimo e a tensão também pode ser mantida baixa o suficiente. Chamamos a atenção para o custo deste motor, que é vendido por mais de 23.000 euros, o que é significativamente elevado. Bem, isso inclui o controlador e tudo mais. Estamos a pensar que devemos produzir peças para aval, placas ou produtos desse tipo. Porque recebemos propostas para produzir certos tipos de produtos comerciais e precisamos produzi-los. Porquê? Porque o processo de desenvolvimento de um novo produto, uma nova criação, é prolongado no tempo, precisa de tempo, pois ao lançar o primeiro lote no mercado, esperamos a reação a ele. Estamos a lançar agora produtos diversificados e variados, que não estão localizados num único segmento do mercado, e que são destinados a satisfazer diferentes necessidades e exigências de mercado. Porque, por exemplo, uma rebarbadora e um acionamento. Não me enganei, é mesmo um acionamento para veículos autónomos. Eles estão em planos diferentes. Por que falo de acionamento? Porque planeamos lançar não apenas o motor, mas também o controlador. E é uma grande convicção de que esse conjunto terá uma procura maior do que um motor separado, um controlador separado, adicionalmente. Ao contrário dos controladores chineses, o nosso controlador permite trabalhar com o motor sem encoder, o que aumenta significativamente a fiabilidade de todo o sistema e, naturalmente, reduz o custo. Isto é graças aos produtos de software que também foram desenvolvidos pela empresa Suvelmash. Para colocar tudo isto em produção, além das máquinas, é necessário ferramentas. Uma parte significativa das ferramentas já feitas. Algumas amostras estarão prontas já no momento em que lançarmos o equipamento. Digo que não desperdiçamos tempo. Não ficamos sentados à espera de obter sucessivamente a conclusão da construção, a autorização para entrar em operação e só depois iniciar o processo. Não, estamos a fazer tudo isso em paralelo, porque o objetivo é começar a produção em série e a comercialização do produto em 2025. Em primeiro lugar, acredito que vamos oferecer 3 modelos de rebarbadora. Há boas razões para provavelmente acreditar nisso e depois o motor. Porque no motor, ou melhor, no acionamento, o período de fabricação das ferramentas não é tão longo, mas é significativo e o mais importante é que foi encomendado por último. Embora isso estivesse nos planos. E o facto de termos atualmente problemas significativos, complexos e desafiadores com os controladores chineses está a atrasar bastante o nosso trabalho com o quadricóptero. Porque naquele modelo trabalhámos muito bem, adquirimos grandes competências e experiência. Isso permitiu-nos criar o novo modelo Motilock, conceitualmente diferente do anterior. Porque a principal vantagem, acredito eu, é a sua desmontabilidade, modularidade, quando se pode desconectar os módulos de potência, acoplar, colocar a carregar, trocar, fazer qualquer manipulação. E o que é ainda mais interessante é que este quadricóptero pode realmente atuar como uma unidade de potência para um modelo maior. Imagina uma estrutura à qual o nosso Motilock é acoplado, 4 Motilocks. Se a capacidade de carga for de 250 kg, a carga é de 1 tonelada. Bem, provavelmente é interessante, especialmente para construtores, para levantar cargas em áreas montanhosas, descidas, construção. Bem, pode ser aplicado em muitos lugares. Somos visitados por autoridades. Às vezes, eles interpretam o projeto errada, pois acham que só temos produção. Depois explicas, quando leem o nome do projeto, lá está a implementação na produção. Começa o trabalho específico. Mas, no entanto, visitam, observam. A reação é interessante e devo dizer que estamos a passar por certas etapas.
Começamos com a construção, posteriormente o fornecimento de energia e, adicionalmente, depois o equipamento com máquinas de engenharia geral, tornos, fresadoras e depois especializadas. E nesta fase, uma atenção significativa e cuidadosa é dada ao equipamento de medição e controlo. Em particular, colocamos em operação uma instalação de análise espectral da composição química. Que instalação é essa? É retirada uma amostra de material à base de ferro, cobre, alumínio, uma faísca é gerada brevemente, o espectro é capturado e a composição química é avaliada a partir dele. Por que isso é necessário? Para que possamos entender claramente e sem dúvidas que os materiais fornecidos são de qualidade adequada. Quem está envolvido na produção, especialmente na produção em série, está bem ciente dos custos que a entrega de matérias-primas de baixa qualidade pode acarretar e de suas consequências negativas e inevitáveis. As perdas são colossais. Imagine que lhe entregaram 20, 30 toneladas de material, você o processou, mas o produto final não tem qualidade. Começa a investigar, parece que o aço não é o certo. Isso envolve o trabalho das pessoas, ferramentas, equipamentos. Perdas enormes. E para evitar isso, é melhor investir em equipamentos como este. Além deste equipamento, há uma série de outros equipamentos. Por isso, é formado o controle de entrada e o controle de saída. Em particular, para que possamos ter total confiança nos nossos produtos, especialmente na eletrónica, estamos agora a aguardar a entrega de uma câmara climática, que permite obter temperaturas de menos 70 graus a mais 150, com uma umidade de até 98%. É apenas uma câmara, mas podemos verificar a eletrónica de forma abrangente e não só a eletrónica. Além disso, agora temos um vibrador e uma câmara de campo. Já está pronta, passou por todos esses testes e depois na poeira. E nessa poeira, a sua funcionalidade. Além disso, a composição da poeira pode ser alterada para este produto, que pode conter poeira condutora e não apenas arenosa. Isso permitirá melhorar de maneira mais eficiente e eficaz e de forma ainda mais significativa os indicadores e evitar quaisquer erros no produto, para que ele já seja entregue com a qualidade que satisfaça completamente as exigências dos nossos consumidores. Espero que a cada dia estejamos mais próximos do momento de iniciar a produção da rebarbadora e dos acionamentos. E a principal tarefa para o ano de 2025 é o início da produção em série. Além disso, estamos atualmente a preparar o regulamento de gestão da qualidade, o chamado gerenciamento de qualidade, que descreve todas as etapas desde o desenvolvimento até o serviço de manutenção e descarte. Onde está indicado quem, o quê, porque é responsável, em quais etapas e o que é necessário. Regula completamente esta atividade de toda a nossa empresa. E considerando que estamos a transitar gradualmente desde o início do ano da construção para a produção, está a ser feito um trabalho sério na estruturação do trabalho da empresa, na divisão das responsabilidades funcionais dos funcionários, para manter a ordem. Porque o trabalho de construção, quando todos éramos generalistas, e a atividade de produção diferem radicalmente tanto na disciplina quanto na divisão das responsabilidades funcionais de cada pessoa. E, consequentemente, isso impõe certas exigências a cada um de nós. Bem, em resumo, é isso que aconteceu durante este tempo. Eu acredito que, de maneira mais detalhada e abrangente, haverá vídeos e, basicamente, haverá clipes de eventos recentes. Agora os rapazes estão a reunir-se, chegaram, estão a montar e vão configurar o robô de soldagem. Para que serve? Para soldar quadros, para começar, para os quadricópteros. Também colocamos em funcionamento um cortador de tubos que permite aliviar significativamente as vigas, porque o tubo retangular corta-se um triângulo e alivia-se como uma treliça de ponte. Bem, resulta numa construção espacial mais leve. E, consequentemente, isso permite ou aumentar a capacidade de carga e, o mais importante, aumentar o alcance de voo do quadricóptero, entre outras coisas.
Isso resume. Os rapazes vão fazer vídeos correspondentes. Vão publicar tudo isso. Verão com os próprios olhos. Espero que gostem. À nossa frente, temos a transformação em uma LLC e a listagem de ações na Bolsa. Na sua opinião, quanto tempo entre esses eventos? É possível paralisá-los? Teremos uma reorganização de uma LLC, que é uma Limited Liability Company, para uma SA ou sociedade anónima. Para isso, precisamos obter a conclusão da construção, garantindo que todo o trabalho esteja concluído e aprovado primeiro. Segundo, obter a autorização de operação, incluindo todas as permissões necessárias. Terceiro, comprar o terreno necessário para a expansão. Quarto, realizar a avaliação dos ativos materiais e imateriais, incluindo tanto os tangíveis quanto os intangíveis. Depois disso, poderemos já formar o capital social propriamente dito e começar o processo de reorganização, porque esses passos teremos que realizar. Não vamos nos comprometer de forma alguma, porque obter a conclusão da construção pareceu uma tarefa absolutamente clara e compreensível à primeira vista. Mas as adições e alterações que entraram em vigor no início deste ano, além de tudo o mais, a alta complexidade e, na verdade, nem sequer imaginávamos que teríamos que refazer a solução arquitetónica e urbanística devido à necessidade de considerar todos os aspectos envolvidos no processo de planejamento e execução. Este trabalho, digamos assim, para ser suave, não estava planeado. Bem, o fato de que somos sobrecarregados com este trabalho poderia ter sido previsto se tivéssemos a competência de entregar vários projetos por ano de maneira mais abrangente e conhecêssemos todo este processo por dentro. Ou pelo menos passando por isso algumas vezes e entendendo que isso pode ser usado como uma ferramenta, talvez como uma combinação de circunstâncias, diferentes circunstâncias. Mas essa alta complexidade criou um encargo adicional não só para nós, de forma significativa e impactante. Não devemos pensar que somos de alguma forma únicos ou algo assim e que não temos protestos. Não, isso é uma prática comum. Isso afetou todos que estavam nesta fase. Não há nada de único aqui, mas o fato de não termos previsto ou antecipado a possibilidade de tal situação se desenvolver, sim, isso aconteceu. Não vamos fazer previsões, vamos falar sobre o que já aconteceu e o que já foi alcançado. Quando ocorrerá a abertura de capital, poderiam dizer a próximo mês e em que moeda serão pagos os dividendos? Teremos uma transformação, uma reorganização de uma LLC para uma SA. A empresa Suvelmaz recebe receitas na moeda nacional russa em rublos e os dividendos serão calculados em rublos. Posteriormente, eles podem ser convertidos para outras moedas de acordo com a taxa de câmbio, mas isso já são procedimentos separados, relacionados ao pagamento a acionistas estrangeiros. Dmitry Alexandrovich calcularam o preço da rebarbadora. Quanto dinheiro devemos preparar? Veja, estamos a fazer 3 tipos de rebarbadoras. São 2.100, 2.300, 2.500. Assim, estarão em diferentes categorias de preço. Mas calcular agora. Sim, foram feitos cálculos estimativos. No entanto, o custo de produção com cada unidade de equipamento que chega, o projeto no custo de produção desce um degrau. Portanto, o custo final será conhecido de forma definitiva e precisa quando todas as máquinas e ferramentas planejadas, necessárias, adequadas e apropriadas chegarem ao local. Então, calcularemos definitivamente. Bem, o custo de produção, como você pode imaginar, naturalmente, posso discutir um pouco mais sobre isso numa conversa privada, mas não vou falar em voz alta. Mas, de qualquer forma, isso nos permitirá definir o preço de venda. Ele será estabelecido para fornecimentos a retalho, em esquemas de revenda e em fornecimentos a grosso, com detalhes adicionais. Consequentemente, será comparável a produtos semelhantes fabricados por outras empresas e com outras tecnologias, como Bell IDC ou Bosch a 300 Hz com esta caixa, mas dirão, aqui custa aproximadamente 270. Embora os Bell IDC custem entre 27 e 49 mil, portanto, para sermos suficientemente competitivos, naturalmente o preço de retalho do nosso produto será ligeiramente mais baixo. Dê incentivo para fazer mais parcelamento. O incentivo deve ser simplesmente avaliado.
Em princípio, o estado do projeto, porque se olharmos para como tudo começou. Afinal, ninguém falava sobre o que estamos a discutir agora claramente. Na verdade, porque o projeto já ultrapassou de maneira extremamente significativa e impactante tudo o que foi inicialmente discutido e agora já se tornou uma empresa industrial séria. Além disso, em termos de automação dos processos de produção em nível tecnológico, de qualquer maneira, de forma alguma não fica atrás das empresas europeias, asiáticas ou até mesmo chinesas, de modo algum. Porque os processos que estão a ser implementados aqui agora são muito produtivos. E aqui está um dos números que foram mencionados. Discutimos com os funcionários. As prensas funcionam a cada 6 segundos sem um estator, um rotor. Colocamos o rotor na máquina de enchimento, enchendo a gaiola de esquilo, não apenas umas várias uma vez 600 por hora em 8 horas 4.800 unidades. Pagamos 2 rublos, 9.000 por dia. Multiplicamos por 20, 180.000, 20 trabalhadores, 180.000. Isso é o salário. E o que a pessoa faz? Coloca a fita, carrega, liga, vai para a máquina de fundição, carrega para manutenção. Faz 2 processos técnicos. 2 rublos, isso é com impostos, 4 rublos no total do serviço, isso é o salário. Se olharmos, em geral, quanto custa este produto, o salário não é nada. Mas, ao mesmo tempo, ele pode colocar o pacote pronto na máquina que insere o isolamento de ranhura. Pode ganhar dinheiro. Eu entendo que quando o processo de criação de produtos, que são comercializados em grande quantidade em condições aceitáveis e adequadas, está em andamento, o salário também será digno. E agora imagine se cortarmos isso com um laser. Primeiro, obtemos quase nada e o salário por cada unidade do produto é totalmente diferente. Portanto, ou você instala equipamentos modernos de alta produtividade, ou você não é competitivo adicionais. É isso. Não há outra alternativa. E não há outra escolha. E por mais que se fale sobre começar na garagem, não se fará um produto que seja competitivo e lucrativo. Simplesmente não se fará o que estará como asa de avião. Existem potenciais clientes do exterior. Sim, existem. E em primeiro lugar, são clientes especificamente para acionamentos de veículos não tripulados. E também para a rebarbadora. Há planos para lançar controladores para motores industriais gerais. Para os industriais gerais, apenas com a nossa tecnologia, sem encoder, sim. Porque os nossos controladores são sem encoder. E sem encoder, veja, se você olhar para BLDZ, eles são todos abertos. Eles não são projetados para uso longo quando estão abertos para sujeira e ele rapidamente falha. O encoder não é algo confiável. E toda essa direção agora, que é sobre a aviação não tripulada, por enquanto são brinquedos. Ainda não encontrei aparelhos sérios com características operacionais sérias. Multicópteros, sim, porque a potência dos motores individuais montados não é suficiente para fazer, por isso colocam muitos motores. E o fato de ser um sistema aberto supera que seriam já sobreaquecem. Isso indica que há problemas sérios. Poeira ferromagnética. Bem, a nossa também é parcialmente aberta, mas lá haverá uma rede com uma malha menor do que a folga de ar operacional, para que, se a poeira entrar no motor, não cause o travamento do estator. Pode esclarecer, então o modelo poligonal foi carregado para verificação ou não? A verificação dura 20 dias de calendário ou úteis. Foi carregado a verificação externa para encontrar algumas imprecisões descobertas, erros e assim por diante. E só após a verificação é que ele é carregado. Portanto, um modelo já está. Fizemos 2. O modelo já passou pela verificação, o outro já está pronto. Agora está a ser resolvida a questão da sua transferência para nós. Em 1 ou 2 dias será resolvido e depois já será carregado. Bem, agora temos em análise certos aspectos relacionados com o próprio edifício, com as áreas, tudo o que está detalhadamente e minuciosamente relacionado com a geodesia do próprio edifício. Fizemos uma verificação e agora isso passará por uma análise. Já estamos a contar os dias para quando terminar. Carregamos não há muito tempo, mas já o tempo está a passar todos os dias.
Portanto, a hora H está cada dia mais próxima.